Então, vamos dar início, então, à nossa sessão seguinte, não é? E já estão na mesa os professores Ana Cláudia Suriani da Silva, João César de Castro Rocha e Giorgio De Marquis. Tá? Então, seguindo a ordem do nosso programa, eu vou passar já a palavra à Ana Cláudia, mas vou fazer uma breve apresentação. Eu resumi, inclusive, por causa do nosso tempo. Eu acho que é mais importante nós ouvirmos do que termos as referências, porque elas vão estar, inclusive, na publicação e nos... Enfim, Ana Cláudia Suriani da Silva é Associate Professor in Brazilian Studies na University College of London, é mestre em Teoria e História Literária pela Unicamp, mestre em Literatura Europeia e doutora em Letras Modernas pela Universidade de Oxford. Sua pesquisa tem foco na relação entre os processos criativos de um texto, seu gênero e meio de publicação, e na circulação de ideias entre a Europa e o Brasil, através da imprensa. Publicou diversos livros, artigos, capítulos de livros sobre literatura brasileira, tradução, moda e imprensa. Eu não vou citá-los agora para ir adiante. Ana Cláudia Suriani é organizadora da edição crítica genética de Linha Reta e Linha Curva, da edição bilíngue de Queda que as Mulheres Têm para os Tolos, da edição em hipertexto da versão em folhetins de Quincas Borba, com John Gladson, e de Maria Amália Vaz de Carvalho, Conversas Lisbonenses e Outros Escritos, com Tânia de Luca. Editou, entre outros, os livros The Foreign Political Press in 19th Century London, Politics from a Distance, com Constance Bentman, e Comparative Perspectives on the Rise of the Brazilian Novel, com Sandra Vasconcelos. É coordenadora do projeto CNPq Universal. É preciso falar sobre as ausentes, a colaboração feminina no jornal País, com Tânia de Luca, e do CELCS Brazilian Translation Club, uma série de oficinas de tradução que tem como objetivo divulgar a literatura brasileira no mundo anglófono. Eu passo a palavra, então, agora, Ana Cláudia. Obrigada. Obrigada, Sônia, pelo convite, e também a Miquela, a Marcela e ao Simone pela organização desse evento e por reunir tantos pesquisadores machadianos de várias gerações, dos Estados Unidos, do Brasil, da Europa e da Inglaterra. Nessa ocasião aqui, que é uma das primeiras, né, depois da pandemia, reunir tantos pesquisadores, e para mim, que moro na Inglaterra, por me dar a oportunidade de ouvir a minha língua materna falada de tantas formas diferentes e sotaques maravilhosos. Bem, eu, ontem, no meio da noite, pisei nos meus óculos, vou usar os óculos sobressalentes, então eu não sei exatamente se o que eu vou ler vai fazer sentido, mas vamos lá. Bem, a pesquisa que eu apresento aqui, e que se encontra em andamento, faz parte de um projeto de pesquisa mais longo sobre a participação das mulheres na formação do sistema literário brasileiro. A parte que eu apresento aqui, obviamente, que é sobre um autor ou tradutor do sexo masculino, entra nesse projeto, em parte, para investigar novamente a tradição e a autoria e a circulação de ideias misóginas, e, em parte, também, pela minha inquietação frente ao meu desconhecimento da existência de respostas de mulheres na imprensa brasileira da época contra essas mesmas ideias misóginas, o que ocorreu na Bélgica em relação à publicação do texto de origem. Queda que as Mulheres Têm para os Tolos, como todos nós sabemos, é um ensaio satírico de autoria de Victor Renaud, publicado na Bélgica em 1858, e que ficou famoso no Brasil como uma tradução de Machado de Assis, publicada em fascículos em 1861 na revista Marmota, sem qualquer indicação de autor, de tradutor, ou sequer de que se tratasse de uma tradução. Ainda em 1861 foi publicada uma versão de Queda impressa em livro, que mencionava o nome de Machado como tradutor, mas não se referia ao texto nem ao autor do texto de partida. Tais lapsos fizeram com que parte da crítica da obra de Machado considerasse o texto como original. E isso inclui Jean-Michel Massart.
que no ano de centenário da morte de Machado, me escreveu uma carta amigável, mas também um pouco ansiosa, datada de 25 de julho de 2008, em papel timbrado da Universidade de Rennes, na qual compartilhava comigo os seus trabalhos já publicados sobre queda que as mulheres têm para os tolos. Depois de ter notícias do meu artigo Queda que as mulheres têm para os tolos, Translation or Text, by Machado de Assis, que foi publicado em 2007 na Portuguese Studies, em colaboração com a Eliane Ferreira. Nessa carta de 2 páginas, ele também compartilhou comigo o seu interesse crescente no tema da misoginia. Eu cito a carta. Desenvolvo muito sobre a misoginia, como já lhe disse, há muitos anos. Ultimamente pensei na ópera de Verdi, Rigoletto e La Donna è Mobile. Quero alargar o tema e acabar com o paradoxo. Na linha de traduzir é escrever, dizendo que finalmente Machado pode, de uma certa maneira, ser considerado como autor. E termina me convidando para colaborar na produção de uma edição bilíngue de Queda, em que, eu cito novamente, eu escrevo, o Massal, obviamente, boa parte da introdução, utilizando o seu trabalho. Fazemos o cotejo, mas mais leve do que o seu. Você faz as traduções e assinamos juntos. Ora bolas. Infelizmente, a carta e o convite chegaram muito tarde. A produção da edição bilíngue já se encontrava em andamento e viria a sair pela editora da Unicamp ainda em 2008. Eu resolvi aproveitar esta oportunidade, criada por este congresso, para voltar a essa carta e a essa pergunta, que nunca me abandonou. E é por isso que, provavelmente, eu não joguei a carta do Massá fora. Na linha de traduzir é escrever. Portanto, Machado pode ser considerado como autor de Queda. Bem, depois de muito refletir tanto sobre a tradução quanto a obra de Machado, a minha resposta hoje, como em 2007, 2008, é não. Machado não pode ser considerado autor de Queda. Aqui, a angústia do crítico, adaptando aqui a angústia da influência do artista ou escritor, do Harold Bloom, e a angústia da autoria feminina, de Gilbert e Guba, e aqui o João falou da angústia da traduzibilidade, que quer a todo custo colocar o gênio antes da obra, acaba por atribuir Machado um texto que é comprovadamente uma tradução direta da edição de 1858, de Delamour de Femme pour l'Essor, de Victor Renaud. E eu não vou comprovar isso aqui de novo. O problema é que essa angústia do crítico acaba por eliminar várias linhas de pesquisa que partem do princípio de que a tradução é uma forma de transferência. Em 1990, Itamar Ivens-Zohar propôs que a tradução deveria ser estudada dentro do quadro mais amplo oferecido pela teoria de transferência, permitindo, portanto, que a relação entre tradução e transferência fosse conceitualizada em termos causais, econômicos, semióticos e epistemológicos. Em 1992, Anthony Pym, por sua vez, avança a discussão a explicitar 2 formas distintas de se pensar as transferências dentro do escopo dos estudos da tradução. O movimento ou transferência interna, o qual se refere às regras ou procedimentos que adaptam estruturas para novos sistemas interpretativos e que descreve, citando, algo que acontece dentro do cérebro ou máquina respondendo a objetos móveis, ou seja, ao jovem cérebro do gênio Machado, quando ele traduziu o livro de Renaud. E o outro movimento, ou transferência externa, ou seja, a transferência material, que diz respeito aos objetos se movendo fora desse cérebro ou máquina. Esses 2 lados da transferência são interdependentes, e dessa união é que nasce um produto mútuo. No caso de Queda, temos, na verdade, 2 produtos, 2 encarnações, que é como Roger Chartier prefere chamar diferentes formas materiais que viabilizam
a circulação de um texto. É o mesmo que a materialidade do texto e a textualidade do livro, a que ele se refere. Então, nós temos a publicação de Queda no folhetim da Marmota, com a indicação que se tratava de uma tradução, e depois, em livro, autógrafo de Machado. Assim como Anthony Pym, eu estou mais interessada nesse movimento de transferência material externa, porque, voltando à Carta de Massá, há muitos textos sobre misoginia, e Queda e Delamour são apenas alguns. Enquanto tradutor e mediador, Machado foi responsável, até onde sabemos, somente pela transferência interna de um registro dentro de uma longa tradição de textos europeus que remontam à Idade Média, sobre a excelência de um sexo sobre outro, e sobre os meios utilizados pelos homens para agradar as mulheres e vice-versa. Delamour des Femmes pour l'Essor, publicado em Liège, em 1858, não era, segundo o próprio Victor Renaud, um texto original. Citando, eu me contento em repetir o que foi dito antes de mim. Minhas páginas conscientes são resumo de numerosos e volumosos escritos. Renaud lista no prefácio que ficou de fora da tradução do Machado 9 obras que lhe serviram como fonte, entre as quais uma de Agripa, publicada em 1532, que gozou de considerável popularidade na Inglaterra, onde foi traduzido 3 vezes. Bem, no que diz respeito à transferência externa, que os críticos anulam quando atribuem a Machado a autoria de Queda, várias dúvidas e perguntas surgem. Em primeiro lugar, por que Machado, ou a Marmota, o editor da Marmota, ou seja, algum mediador, provavelmente do sexo masculino, escolheu produzir especificamente uma tradução de Delamour, e não de um outro livro desta mesma tradição, ainda mais quando a minha pesquisa me revelou que o tratado de Victor Renaud foi objeto de muitas respostas na forma de artigos de jornais e livros na Bélgica, no final da década de 1850, escrito na maioria por mulheres. Por que, então, Machado, ou o editor da Marmota, não pediu para o Machado traduzir, ou Machado traduziu? Por exemplo, Delamour Dessau pour les femmes d'esprit, do amor dos tolos pelas mulheres de espírito, Causeries, ou ainda o Menu propos sur les femmes pour les sots, menu proposto sobre o amor das mulheres pelos tolos. Esses 2 volumes foram publicados em 1859, no mesmo formato de Delamour, pela mesma editora, Bernard de Liège, e contém respostas a Renaud escritas por mulheres. A autoria do primeiro livro é de uma tal de Madame Ladoibière d'Avroy, e o segundo recolhe 3 respostas publicadas na imprensa belga, entre agosto e setembro de 1858, assinadas com as iniciais das autoras. Ou seja, o texto de Victor Renaud circulou e foi lido na cultura e língua de partida, ao lado de vários outros textos sobre o mesmo tema, de pontos de vista diferentes. O mesmo não ocorreu no Brasil, devido a uma série de silenciamentos e naturalizações que cada vez mais delatamos no mundo acadêmico, nos estudos literários e na historiografia literária, esta construída predominantemente por homens brancos. A primeira naturalização, ainda me baseando em Pym, diz respeito à transferência material. Normalmente é o sistema receptor, no caso da literatura, o sistema literário de um país, ou seja, o sistema literário brasileiro, que é responsável pela seleção e tradução do texto estrangeiro de acordo com seus requerimentos. Porém, o editor belga, ou seja, o remetente, também pode estar direta ou indiretamente envolvido no modo de apresentação e tradução, ou seja, na escolha, na exportação do texto do Renaud e não no texto da Madame Ladoibière d'Avroy para o Brasil. Então, nós não podemos naturalizar esta escolha, essa preferência pela tradução de textos de autoria masculina.
Porque quando redescobrimos esses outros livros, fica claro que o texto de Renaud representa, na cultura de partida, apenas um texto ou uma visão, entre uma sequência de publicações na imprensa ou em livros sobre misoginia, muitos dos quais defendem as mulheres. Não podemos naturalizar esse ato de escolha, seja da parte dos agentes, na cultura de partida, quanto na cultura de chegada. Em segundo lugar, as transferências mudam os valores do texto. Mesmo que a tradução de Machado tenha mais ou menos o mesmo conteúdo semântico do texto de partida em francês, publicado na Bélgica, há uma diferença enorme no valor que cada texto adquiriu nos seus respectivos sistemas literários. O de Renaud, particularmente, só sobreviveu devido à tradução de Machado, mesmo que na época tenha causado polêmica e gerado respostas. Queda, por sua vez, é considerado um texto fundamental da juventude de um autor canônico, além de ter sido considerado por muitos críticos seu primeiro livro autoral por muitos anos. A transferência continuou, portanto, muito além dessa reciprocidade inicial, criando a possibilidade, ainda usando o PIN, de misturas participativas e observacionais assimétricas no contexto da recepção. E é isso que aconteceu com Delamour e Queda. Esses dois textos tiveram recepções muito diferentes. No caso de Delamour, gerou um grande número e difícil de se precisar de respostas imediatas na imprensa, das quais sobreviveram em forma de livro as 4 mencionadas anteriormente. Então, aqui eu transcrevi alguns dos trechos das respostas de Renaud, publicadas em livro, e vou traduzir, vou traduzir agora. Convém, Senhor, de fazer reservas e de não confundir e colocar todas as mulheres no mesmo anatema. Na sua obra falta um capítulo, o do amor das mulheres de espírito. Bem, eu vou pular essa aqui que eu não vou conseguir traduzir. Tchau! Eu gostaria de colocar uma questão. A esse homem estranho que nos trata tão mal, por que é que ele divide os homens em 2 classes? Os homens de espírito e os homens tolos, enquanto que todas as mulheres são colocadas na categoria de tolas. Ele deveria agir com mais justiça e distribuir igualmente seus favores. E aqui, no livro dessa Madame Gravois, ela sutilmente chama o Renaud de um filósofo de salão. O estudo dos sentimentos preocupa hoje os filósofos sérios e os filósofos de salão. Os segundos, gente cética, traça a mulher com um quadro muito imperfeito, de uma forma que acentua muito os traços satíricos e não dando atenção ao contorno gracioso, que é o ponto característico da delicadeza feminina. No Brasil, a não ser a própria recepção de Delamour por Machado, na construção de tropos femininos e masculinos em sua obra, sobretudo da primeira fase, desconhecemos a recepção por mulheres, o que colaborou para a naturalização da misoginia em terras brasileiras. A inexistência de artigos em defesa da mulher na imprensa brasileira, como as publicadas na Bélgica, obviamente, até onde se sabe, ainda não fiz a pesquisa exaustiva da resposta a esse queda que as mulheres têm para os tolos, não quer dizer que a leitura de Queda não tenha despertado a fúria das leitoras brasileiras. Talvez suas respostas não tenham sobrevivido simplesmente porque não foram registradas na imprensa. Somente mais para o final do século é que se intensificou a participação da mulher na imprensa, como no jornal O País, que eu estudo agora, que de 1884 a 1910 contou com a colaboração de mais de 30 escritoras.
Por grande parte do século XIX, a participação das mulheres no sistema literário brasileiro foi, sobretudo, passiva, na posição de consumidoras e leitoras, o que, para mim, aponta para um problema intrínseco a um sistema literário que se formava sem a participação ativa das mulheres enquanto escritoras, críticas de jornais e editoras de jornais. Críticas para o jornal e editoras de livros e jornais. Ao considerar Queda, texto autoral de Machado, naturalizamos o fator da escolha que se fez ao privilegiar um discurso misógino sobre as relações amorosas entre homens e mulheres, o de um escritor do sexo masculino, e silenciamos as respostas de mulheres que contribuíram para essa discussão. Queda, enquanto obra de Machado, passa a existir no contexto brasileiro num vácuo, destituído de uma tradição e fora de uma rede de múltiplos discursos coevos sobre essa relação amorosa entre os sexos opostos. Acaba-se, por tabela, atribuindo opiniões misóginas a Machado, quando, na verdade, ele atuou apenas como cérebro responsável, até onde se sabe, pela transferência interna, ou seja, pela tradução direta de Delamour para o português. E, para concluir, voltando à ideia da angústia do crítico, que sofre de um mal semelhante ao do poeta em relação à tradição, e que eu entendo aqui como ansiedade em colocar o gênio antes da obra, eu imagino o jovem Machado sendo obrigado, por razões financeiras, e para não perder a oportunidade que Paula Brito lhe abriu na imprensa, então eu vejo o jovem Machado um pouco chateado por ter de traduzir um texto tão misógino, que, no entanto, causou tanto impacto no escritor que ele acabou dedicando o resto da sua carreira literária a representar a complicidade da alma feminina, até chegar ao ponto máximo da tautologia, Capitu era Capitu, simplesmente. Muito obrigado. Na sua apresentação, você já colocou de início uma pergunta para o público, que pode ser aproveitada no nosso debate mais tarde. Eu passo agora ao nosso segundo participante, professor João César de Castro Rocha, que é professor titular de literatura comparada na UERJ, e pesquisador também do CNPq e cientista do nosso Estado, pela FAPERJ. Autor de 14 livros e organizador de mais de 30 títulos. Seu trabalho foi traduzido para o mandarim, italiano, espanhol, francês, alemão e inglês. Eu vou passar a palavra, então, ao professor João César. Por vezes também traduzido para o português. Bom, boa tarde. Agradeço muito à professora Sônia Neto Salomão pelo convite, que muito me alegra e honra. Agradeço muito à organização, a Miquela, todos que foram sempre muito gentis e atenciosos. Antes de principiar, esclareço que eu apresentaria um recorte pequeno de um livro que sairá no início do ano que vem, que se chama Machado / Shakespeare, Dom Casmurro, a obra-prima da emulação. Eu vou apenas lidar com uma peça do Shakespeare nesta comunicação. Nesta comunicação, arrisco uma reflexão sobre Dom Casmurro. Na verdade, trata-se de uma imersão no texto de Machado de Assis. Essa reciclagem surpreendente de 3 peças shakespearianas. 3 peças. Esqueçamos a armadilha Otelo. Por ordem de importância na trama, e, sobretudo, na criação da atmosfera da voz do narrador Bento Santiago, Conto de Inverno, Cimbelino, Otelo. Pretendo sugerir que Conto de Inverno e Cimbelino são mais importantes do que Otelo na montagem de Bento Santiago. De um lado, a posição social de Póstumo Leonato, personagem de Cimbelino, órfão, pajem, mas modelo de virtude e inteligência, evoca a circunstância de Capitu, respeitadas, é claro, as diferenças óbvias de contexto histórico e literário. De outro, algumas cenas-chave de Conto de Inverno encontram-se diretamente recriadas em Dom Casmurro, salvo engano, circunstância ainda não destacada. No tocante à voz narrativa de Bento Santiago, o ponto principal, o modelo acabado parece ser o do rei da Sicília, Leontes, protagonista de Conto de Inverno. Por fim, Otelo permitiu ao Machado
aprimorar o modelo de uma narrativa em vários níveis simultaneamente. Nas 3 peças, o tema-chave do Estatuto da Evidência é o motor das angústias de Bento Santiago. Aqui, o ciúme, menos do que um dado psicológico, é um problema epistemológico relativo à evidência. Conto de inverno. Leontes, rei da Sicília, e Políxenes, rei da Boêmia, são amigos de longa data, unha e carne, irmãos, quase. O que um pensa, o outro antecipa. O que um deseja, o outro realiza. Por isso mesmo, com frequência, passam longas temporadas distantes de seus súditos, pois, a fim de permanecerem fiéis à amizade que os une, residem por longas temporadas no reino do amigo. Na segunda cena do primeiro ato, essa é a situação, harmonia completa. Políxenes demorou-se demasiadamente no palácio do amigo desta vez. Já serviu de sinal por 9 vezes o úmido astro ao pastor, desde que deixamos sem fardo nosso trono. Diz Políxenes. Ora, portanto, de partir, até mesmo porque a alusão aos 9 meses, em breve, adquirirá contornos sombrios. Leontes procura demovê-lo, porém o rei da Boêmia lança mão de argumento em aparência irrefutável. Amanhã mesmo, senhor, hei de partir. Inquieto deixam-me os meus receios sobre o que é possível germinar ou nascer em nossa ausência. Não sopra em casa algum vento maligno que me faça dizer: os meus temores eram justificados. Difícil opor à razão de Estado os motivos do afeto. Contudo, voluntarioso, acostumado a ser o árbitro do próprio desejo e também da vontade de todos os súditos, Leontes tira um coringa da manga, solicitando à esposa que se junte a ele na missão, em tese impossível, de persuadir o amigo a permanecer por mais tempo na Sicília. Somente agora, instada pelo marido, Hermíone se manifesta, aliás, bem ciente do efeito de suas palavras. Esse, de forma alguma, pronunciado por uma dama, é tão potente como se dito por um rei. Não resolvestes, Políxenes, ainda? Então, forçada sou a deter-vos, como meu prisioneiro, não como hóspede. A graça da rainha enseja uma troca aguda de esquivas e elogios. Por fim, Políxenes dá o braço a torcer e decide ficar. Agradecida, Hermíone completa o jogo de palavras com um gesto singelo. A indicação de cena reza: estende a mão a Políxenes. Só isso, nada mais. Uma demonstração de cortesia, obrigatória, aliás, dada a concessão feita a ela por Políxenes. Ao fim e ao cabo, a intervenção da rainha não foi espontânea, porém solicitada pelo marido. Nada mais justo, portanto, do que alegrar-se com o êxito na difícil tarefa, executada à perfeição. Será mesmo? Pelo contrário, Leontes vislumbrou na atitude uma revelação tão inesperada como fulminante e absolutamente contraditória em relação ao clima que até então dominava na peça. Diz Leontes, à parte. Muito quente, muito quente. Unir as afeições de tal maneira é unir também o sangue. Estou sentindo o tremor cordis, o coração me dança, mas não é de alegria. À parte, sim, porém sem distanciamento algum. Na verdade, Leontes principia pela avaliação infundada da cena, muito quente, para então encontrar elementos que confirmem sua impressão apressada. A maestria do dramaturgo é iluminada nesse procedimento, já que Leontes não cessará, ao longo da peça, de recorrer ao equívoco lógico. Partindo do puro impulso, construi uma arquitetura, em tese, racional, mas apenas em aparência rigorosa. A sequência do texto é deliberadamente hilariante, embora nem sempre compreendida assim. Diz Leontes, mas não é de alegria. Mas baterem palmas, beliscarem-se os dedos, como o fazem neste instante, permutarem sorrisos estudados, como em frente ao espelho, e após suspiros soltarem, tal acolhimento é-me contrário, visceralmente, ao peito e ao sobressenho. Eis um teste definitivo para a inteligência do encenador e também do leitor
performer. É claro que Hermione e Polixenes não podem estar beliscando os dedos um do outro. Em inglês, pinching each other's fingers. É claro que isso não está acontecendo. A simples ideia tem um quê de cômico. E que se deem as mãos, como num jogo de crianças, mas baterem palmas, é uma imagem ainda mais delirante. Nesse momento, cabe ao leitor imaginar o descompasso, na verdade, o abismo entre a fala de Leontes e a ação no palco. O amigo e a esposa trocam palavras gentis, mas sem a conotação inferida pelo rei da Sicília. Vale dizer, sua fala é puro delírio, nada menos do que isso. E o que pensar da frase que se segue à explosão do ciúme infundado? Tal acolhimento é-me contrário visceralmente ao peito e ao sobressenho. Vem, mamilho, és meu filho? A brutalidade da pergunta conduz a uma resposta igualmente brutal. Num dos giros mais violentos do teatro shakespeariano, literalmente do nada, Leontes não somente se certifica da infidelidade da esposa e da traição de seu melhor amigo, como também descobre que seu filho, no fundo, é o fruto proibido daquele conúbio, a evidência incontestável do adultério. Leontes bem poderia ter dito: a minha primeira amiga e o meu melhor amigo, tão extremosos ambos e tão queridos também, quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me. Ou, com um ares de um Sherlock Holmes dos subúrbios cariocas, haveria por força uma fotografia do jovem Políxenes, que seria o próprio Mamílio. Claro, vocês perdoam o meu anacronismo deliberado. Cena emblemática, devo reiterar. É indispensável que, no palco, os atores enfatizem o divórcio crescente entre o discurso delírio de Leontes e os gestos protocolares de Políxenes e Hermione. Isto é, eles não se tocam maliciosamente, muito menos eles não trocam sorrisos estudados. Essa antecipação das lágrimas poucas e caladas que certo narrador casmurro atribuirá a alguém. A encenação deve acentuar a distância entre a fala do rei e a ação dramática, a fim de sugerir a força desse monstro de olho verde, que passa a dominar a consciência do rei com a facilidade de que dispõe Leontes para traduzir sua palavra em ato e sua suspeita em fato. Machado, propõe, recriou essa cena em 2 capítulos decisivos na trama de Dom Casmurro. Como veremos, no livro eu faço uma análise cuidadosa de Otelo, Cimbalino e Conto de Inverno, e eu mostro que em cada peça o que está em jogo não é o ciúme, não é o ciumento, é o ciúme com uma dúvida epistemológica. Em Otelo, que é um moro, um pária, um stranger of here and everywhere, como a peça diz, ele recebe um conjunto enorme de evidências, todas falsas, para nós, não para ele. Em Cibelino, que Póstumo Leonato é bretão, mas é órfão e pajem, ele recebe apenas uma evidência muito forte, indireta, mas uma evidência convincente. No caso do Leontes, que ele é o rei em Conto de Inverno, ele não precisa de evidência alguma, ninguém está de acordo com ele na peça. Em Otelo, há o Iago. Em Cimbalino, há Iáquimo. No Conto de Inverno, só há a imaginação do rei. Mas a imaginação do rei vale por lei. E a suspeita ele transforma em fato. Então, o que eu tento mostrar é que o que o Shakespeare discute nessa trilogia é o Estatuto da Evidência como intuição absolutamente genial. O Estatuto da Evidência não é dissociável do prestígio social de quem desconfia. O momento emblemático para essa discussão encontra-se no 3º ato de Conto de Inverno. Se não me equivoco, aqui a voz de Bento Santiago foi gestada, na leitura de Machado. A prosa do narrador Casmurro traduz a atmosfera da ação dramática shakespeariana, dominada por um paradoxo que leva longe. A segunda cena do 3º ato de Conto de Inverno favoreceu o pulo de gato do autor de Dom Casmurro, pois a figura do rei, vítima, procurador, juiz e júri foi traduzido em impecável forma literária na prosa de Bento Santiago, que é narrador em primeira pessoa, vítima, procurador, juiz e júri. E bem, e o resto? Assim reza a descrição inicial da segunda cena do 3º ato. Sicília,
uma corte de justiça, leontes, nobres e oficiais. O elenco dos personagens vale o quanto pesa a hierarquia que definirá o veredito. A gravidade do local corresponde à relevância dos títulos. E a fala não deixa margem a dúvidas. Um julgamento está prestes a principiar. Leontes, o rei. Esta sessão, com grande pesadume é que o dizemos, nos abala o peito. A ré é filha de um monarca e nossa muito prezada esposa. Hermíone era filha de um monarca, na verdade, do czar da Rússia. No entanto, sem razão palpável, foi reduzida à condição de mera ré, tendo de responder por um crime no qual ninguém crê. Na inauguração de sua ladainha, Leontes busca indispor a audiência contra a rainha, pois ele se coloca claramente na posição de vítima. Esta sessão nos abala o peito. Preservar as aparências era um objetivo tão importante quanto vingar-se da traição, que não houve, de Políxenes e Hermíone. Mas o rei conhece as manhas dos jogos da corte. Diz Leontes: a pecha tira-nos de tirania o fato de ser público todo o processo, que há de seguir nisso seu curso natural, até a sentença condenatória ou a plena absolvição. Trazei a prisioneira. A preocupação formal não convence, pois a ordem dos fatores tudo altera. Em tese, o rei deveria ter dito até a plena absolvição ou a sentença condenatória. Afinal, a suspensão da presunção da inocência torna o julgamento uma reedição inesperada do ordalho medieval. Talvez por isso a rainha tenha sido presa antes de ser julgada. A mímica da legalidade é fundamental. No teatro shakespeariano, as duas palavras, king, tyrant, king or queen, rei, rainha, tirano, são fundamentais para a compreensão de Shakespeare da política. O rei está sempre pronto, em função do bem público, a suprimir os seus próprios interesses. O tirano, pelo contrário, submete o bem comum aos seus caprichos. Nessa mímica da legalidade, exige a leitura da pesada acusação. Um oficial lê: Hermíone, esposa do digno Leontes, rei da Sicília, és acusada, e aqui citada por crime de alta traição, por teres cometido adultério com Políxenes, rei da Boêmia, e conspirado com Camilo para tirar a vida do rei, nosso soberano senhor, teu royal esposo. Ganha uma viagem ao reino da Sicília quem descobrir o autor da catilinária. As digitais de Leontes são visíveis em cada palavra, especialmente no alto elogio, que não teve cuidado de suprimir. Digno Leontes. A acusação, e esse ponto é fundamental, não é dirigida ao hipotético júri soberano, mas à própria rainha. Detalhe bem shakespeariano: o domínio do público, um tribunal, converte-se na esfera do privado, como se Leontes confrontasse Hermíone no aposento real, como Hamlet enfrentou a mãe, a rainha Gertrudes, após se certificar de que o espectro falara a verdade sobre a morte de seu pai, o rei Hamlet. E o toque de mestre. Nessa confusão entre público e privado, cai a máscara do rei, que assume os contornos inquietantes do tirano. Segue-se o interrogatório, que exaspera Leontes. Impaciente, o rei volta a acusar a ré. Não quereis confessar. Contudo, não há aqui confusão que se traduza em confissão. O rei, em tese, pode até mesmo ignorar o oráculo de Apolo. Afinal, suas palavras, as palavras do oráculo, deveriam selar o destino da rainha. E o oficial lê o oráculo de Apolo, que foi o último recurso a que recorreu a rainha. Diz o oficial: palavras são de Apolo. Hermíone é casta, Políxenes sem mancha, Camilo um súdito leal, Leontes um tirano ciumento, seu inocente filho legitimamente concebido, e o rei viverá sem herdeiro, se não for achado o que foi perdido. Tirano ciumento. No caso em tela, um pleonasmo, que vale por um tratado de psicologia. Se até Apolo reconhece o delírio do rei, enfermado pela sua imaginação, autêntico cavalo de Alexandre, é claro que toda a corte tinha razão ao descrer da acusação de Leontes. A confusão
deve ter sido geral, pois tudo parecia estar resolvido. Foi mesmo muito barulho por nada, como só ia acontecer em casos extremos de ciúme. O rei, contudo, na peça, desautorizou o próprio Apolo. Afinal, não se é rei à toa. O castigo, contudo, veio a galope, como vocês se recordam na peça. O que acontece na sequência é um romance play, portanto, no final, tudo acaba bem. Dom Casmurro. Hora de retornar a Dom Casmurro. O narrador Bento Santiago deve ter sido um leitor atento de Contos de Inverno, adotando uma estratégia similar, pois ele se apresenta como vítima da infidelidade da esposa, procurador, sua narrativa não deixa de ser uma peça de acusação, juiz e júri, cujo veredito encerra o romance. E bem, qualquer que seja a solução, uma coisa fica, e é a suma das sumas ou o resto dos restos, a saber que a minha primeira amiga e o meu melhor amigo, tão extremosos ambos e tão queridos também, quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me. No livro, eu faço uma análise cuidadosa desta passagem e demonstro que o princípio, e bem, qualquer que seja a solução, desautoriza o romance inteiro, porque um procurador não pode, na sua peroração final, chegar diante do júri e dizer: pois bem, qualquer que seja a solução, ao dizê-lo, automaticamente se desautoriza. Então, confie em mim, isso estará no livro. E não é tudo. Duas cenas-chave do romance podem ser lidas como apropriações da segunda cena do primeiro ato de Conto de Inverno. Você se recorda do que vimos. Sem mediação alguma, e esse é o ponto central, sem mediação alguma, sem nenhuma transição, Leontes persuade-se de que foi traído e, ato contínuo, deduz que seu filho, Mamílio, é fruto de traição de sua primeira amiga e de seu melhor amigo. Pois bem, habilmente, Machado dissemina o episódio em 2 capítulos distantes entre si, despistando o leitor. Vejamos. Estamos no capítulo 123, Olhos de Ressaca. Justo no momento chave do enterro de Escobar, Bentinho tem um discurso preparado para celebrar seu quase-irmão. A consternação domina todos e Sancha se mostra inconsolável. Deixo a palavra ao narrador. Mas percebam a ausência de transição entre Bento Santiago e Dom Casmurro. Convencido num piscar de olhos ou num par de lágrimas da infidelidade da mulher. Em todos os capítulos anteriores não há uma frase que permita supô-lo com essa violência. A confusão era geral. No meio dela, Capitu olhou alguns instantes, tão fixa para o cadáver, tão apaixonadamente fixa, que não admira lhe saltassem algumas lágrimas, poucas e caladas. As minhas cessaram logo. Pronto. Como os sorrisos estudados, que levaram Leontes longe em suas suposições, as lágrimas poucas e, sobretudo, caladas, se derramaram nas reveladoras reticências que concluem a frase. O início do parágrafo seguinte vale para uma condenação. As minhas cessaram logo. Absolutamente seguro, neste instante do triângulo amoroso, desfeito apenas pela ressaca que tragou Escobar, o agora desorientado Bento Santiago mal consegue pronunciar o elogio do amigo. Ex-amigo, melhor escrito. Dono da voz, mas sem a resolução de um Leontes, o narrador precisa esperar uns 15 capítulos antes de atar as pontas da cena shakespeariana. São as únicas pontas que ele consegue atar no romance. Saltemos para o capítulo 137, segundo impulso. Bento Santiago esteve muito próximo a oferecer a Ezequiel uma xícara de café envenenada. No último instante, arrepende-se, mas não de todo, como se percebe na sequência, evocadora da brutalidade do tratamento dispensado a Mamílio por Leontes. Ambos, Mamílio e Ezequiel, falecem. Não sei o que senti que me fez recuar. Pus a xícara em cima da mesa e dei por mim a beijar doudamente a cabeça do menino. Papai, papai, exclamava Ezequiel. Não, não, eu não sou teu pai. Hora de encerrar. Já tenho 18 minutos. Machado Shakespeare dá um passo adiante. Machado / Shakespeare dá um passo adiante
na formulação do paradoxo do narrador. Bento Santiago é o dono da bola, mas não chega a ser um artilheiro. A fim de persuadir o leitor, ele ordena sua memória cuidadosamente. Ou melhor, procura fazê-lo, mas as lacunas e os lapsos comprometem o propósito. No entanto, não consegue nem mesmo convencer-se. Eu não fui convincente, eu tento de novo. Machado / Shakespeare inventa uma forma literária que envolve o leitor no dilema epistemológico do ciumento. Ele não sabe, não pode saber. Digo ainda de outro modo. O leitor de Dom Casmurro conclui o romance experimentando o mesmo impasse epistemológico de todo ciumento, ou seja, do narrador Bento Santiago. Nada pode afirmar com absoluta certeza, e por isso não podemos senão seguir interpretando o texto. Vamos todos, pois, à história dos subúrbios. Obrigado. Bom, vamos passar então ao nosso terceiro participante da mesa, professor Giorgio de Marques, da Universidade de Roma, e o título de seu trabalho é El Punto Ciego de Machado de Assis. Eu vou ler rapidamente o... Giorgio de Marques é professor de literatura portuguesa e brasileira no Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas Estrangeiras da Universidade de Roma, Roma III, que dirige atualmente e onde coordena a Cátedra Camões e José Saramago, e também a Cátedra Agostinho Neto. No âmbito da sua investigação sobre a literatura do século XIX em língua portuguesa, escreveu uma monografia sobre o romance de apêndice em Portugal e vários ensaios sobre autores como Eça de Queiroz, Camilo Castelo Branco, José de Alencar e Aloysio Azevedo. Passo então a palavra ao professor. Obrigado, professor. Eu também começo agradecendo a Sônia e a comissão organizadora pelo convite que me permite estar aqui presente e por encerrar uma mesa tão brilhante. É um bocado constrangedor encerrar uma mesa tão brilhante, mas, como se diz em Itália, alguém tem que ficar com o fósforo na mão. Como é sabido, vasta e prestigiada é a lista de críticos e escritores contemporâneos que, para além das fronteiras da língua portuguesa, nas últimas décadas reconheceram a extraordinária relevância de Machado de Assis, inserindo o romancista brasileiro na própria pessoal tradição literária. Uma admiração não raro acompanhada pela noção da perifericidade de um escritor artífice de uma língua não hegemônica que, pelo inexorável desequilíbrio nas trocas culturais, escreve desde o lado menos favorecido dos intercâmbios. Assim, Susan Sontag afirma que Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro, junto com O Cortiço, de Aloysio Azevedo, constitui, sem dúvida, three of the best novels written anywhere in the last part of the 19th century, salientando que os romances machadianos would be as famous as a light 19th century literary masterpiece can be now, had they been written not in Portuguese by Brazilians, but in German or French or Russians, ou, ironicamente, insinua a escritora estadunidense, até em inglês. Um apreço partilhado pelo romancista Salman Rushdie, que declarou ser Machado de Assis um escritor 100 anos à frente de seu tempo, reconhecendo que qualquer coisa que falemos de autores como Julio Cortázar, García Márquez ou Carlos Fuentes tem origem em Machado de Assis. E o escritor mexicano chamado em causa por Rushdie, de facto, não hesitou em considerar Machado o único herdeiro oitocentista do desdenhado legado cervantino, afirmando, perante a mediocridade do romance hispano-americano oitocentista, que Brasil le da su nacionalidad, su imaginación, su lengua al más grande, por no decir el solitario novelista iberoamericano del siglo pasado, Joaquim Maria Machado de Assis, chegando à contundente conclusão que Machado de Assis é um milagro. E os milagros, le dice Don Quijote a Sancho, são coisas que rara vez sucedem. No obstante, milagro dado, ni Dios lo quita. Nesta galeria de ilustres admiradores caberia até o realizador Woody Allen. Prefiro, porém, fechar a lista com as célebres considerações de Harold Bloom, que em 2002 apresentou o autor das Memórias Póstumas de Brás Cubas como The Supreme Black Literary Artist to Date.
reafirmando o caráter milagroso da genialidade machadiana, como prova of the autonomy of literary genius in regard to time and place, politics and religion, and all those other contextualizations that falsely are believed to overdetermine human gifts. Dá para ver que Machado serve para tudo. Para pôr em questão a hegemonia cultural da língua inglesa, para construir tradições alternativas e para defender a autonomia do literário das mais variadas e indesejadas contaminações. Talvez por isso, o que hoje me interessa é propor uma leitura da obra de Machado a partir da reflexão teórica de um romancista espanhol que não se declara discípulo do autor de Dom Casmurro, mas propõe uma interpretação do romance claramente machadiana, Javier Cercas. Em 2014, o autor de Soldados de Salamina foi convidado para ministrar um ciclo de conferências sobre o romance no século XXI como Weidenfeld Visiting Professor in Comparative Literature na Universidade de Oxford. As considerações de Cerca baseiam-se num fundamento teórico que o escritor espanhol chama de teoria del punto ciego. Cito: El origen de la expresión remite a la anatomía del ojo. Según conjeturó el físico Edmond Mariotte en el siglo XVII y más tarde pudo demostrarse de manera empírica, nuestros ojos tienen un punto ciego, un lugar situado en el disco óptico que carece de detectores de luz y a través del cual, por lo tanto, no se ve nada. Si no notamos la existencia de este minúsculo déficit visual, de esa zona de oscuridad, es por dos razones. En primer lugar, porque vemos con dos ojos, y los puntos ciegos de ambos no coinciden, de manera que un ojo ve lo que no ve el otro, y viceversa. Y en segundo lugar, porque el sistema visual rellena el vacío del punto ciego con la información disponible, porque el cerebro suple lo que el ojo no ve. Las novelas del punto ciego operan de una forma distinta, aunque en el fondo quizá no tanto. En el centro de estas novelas hay siempre un punto ciego, un punto a través del cual no es posible ver nada. Ahora bien, y de ahí su paradoja, es precisamente a través de ese punto ciego a través del cual, en la práctica, estas novelas ven. Es precisamente a través de esa oscuridad a través de la cual iluminan estas novelas. Es precisamente a través de ese silencio a través del cual estas novelas se tornan elocuentes. Reconhecendo, como muitos outros autores, a dívida para com Cervantes, um clichê, segundo o mesmo autor da proposta, Cercas afirma que a tradição romanesca com ponto cego é constituída por ficções em cujo centro há sempre uma pergunta que fica sem resposta. O mecanismo narrativo que las rige es en el fondo semejante. En algún momento de su desarrollo se formula una pregunta y el resto de la novela consiste, de una forma más o menos visible o secreta, en un intento de responderla, hasta que al final la respuesta es que no hay respuesta. Desta maneira, o romance com ponto cego obrigaria o leitor a integrar o que o escritor não diz, exatamente como o cérebro preenche a informação que o ponto cego não vê. Contudo, acrescenta Cercas, assim como há livros sem pontos cegos, também há leitores que não reconhecem os pontos cegos, ficando numa leitura superficial das obras. De qualquer maneira, na perspectiva do escritor espanhol, o romance com ponto cego consistiria numa experiência de leitura baseada na procura de uma resposta para a pergunta central que fundamenta a obra, oferecendo, todavia, ao leitor solo uma resposta ambígua, equívoca, contradictória, esencialmente irónica, que ni siquiera parece una respuesta y que solo el lector puede dar. Básicamente, segundo Cercas, escribir una novela consiste en plantearse una pregunta compleja para formularla de la manera más compleja posible, no para contestarla, o no para contestarla de manera clara e inequívoca. Consiste en sumergirse en un enigma para volverlo irresoluble, transformando esse enigma não numa tese, mas num silêncio pletórico de sentido. Em suma, ao romancista caberia o dever de não fornecer respostas e assumir o direito a apresentar uma realidade em si irônica, porque suscetível de inúmeras interpretações. En el ponto ciego, Javier Cercas esclarece a sua teoria recorrendo a vários exemplos, alguns a negativo, como O Leopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, romance sem ponto cego.
identificando duas tipologias de obras com ponto cego. Os romances com pontos cegos conceptuais, que constituem enigmas insolúveis, contradições abismais, exemplos do Cerca são Moby Dick e Bartleby, e romances com pontos cegos narrativos, provocados pela capacidade do autor de escamotear dados essenciais. O Processo de Kafka e o Duelo de Joseph Conrad seriam exemplares desta segunda linha. Cercas não cita uma única vez Machado de Assis, escritor que imagino desconheça. Mas é evidente que o autor de Dom Casmurro é um escritor com ponto cego. Mais ainda, é um escritor com ponto cego que, através de indícios, sugere ao leitor a parcial cegueira que lhe impõe, não deixando de assinalar-lhe o ponto cego e convidando, desafiando-nos, a preencher autonomamente o que o ojo não vê, ou seja, o que o autor não diz. Ao meu ver, um exemplo tanto da técnica do ponto cego como da consciência machadiana do ponto cego se encontra claramente expresso no Memorial de Aires. Recentemente, Abel Barros Batista e Clara Roland têm considerado o Memorial de Aires uma narrativa construída através de um processo de truncagem e desbaste de um diário expurgado de anedotas, episódios, descrições e considerações. O romance machadiano, lido como diário truncado e parcialmente autocensurado, seria uma narração que em si mesma exibe a dualidade entre o espaço público de socialidade protegida, onde as regras do jogo social impõem de não dizer tudo o que se pensa, e o espaço íntimo da escrita, o memorial propriamente dito, no qual Aires, a sós com o papel, revela a si mesmo, pelo menos parcialmente, o que lá fora é obrigado a calar. Noutra circunstância, me debrucei sobre reticência, simulação e etiqueta neste romance de Machado, procurando mostrar como na mascarada coletiva na qual participam todas as personagens do livro, a discrição constitua uma inderogável regra social e o valor à volta do qual se constroem as relações deste seleto grupo da boa sociedade carioca. O conselheiro José da Costa Marcondes Aires é discretíssimo, até a sua discrição uma virtude pela qual ele diz não tenho nenhum merecimento, é natural. Tendência natural partilhada também por Dona Carmo, de quem Aires, a 18 de setembro, escreve: a discrição daquela senhora é das mais completas que tenho achado na vida. Fidélia é um exemplo de virtude reticente. E acerca de Tristão, o diplomata anota: é curioso e discreto no exame das coisas que vê. É um adjetivo que aparece com uma certa frequência, diria, no romance. Agora, é precisamente na fronteira opaca que separa discrição e simulação que se constrói o significado de um romance com ponto cego como o Memorial de Aires. Aparentemente, Machado de Assis propõe ao seu leitor uma pacífica descrição do cotidiano, do rotineiro da burguesia da Belle Époque, onde não há mais o que dramatizar, como disse ontem Sandra Guardini Vasconcelos. As suas personagens almoçam, conversam, passeiam, se visitam umas às outras, se aborrecem, vão ao cemitério, redigem diários e, como se verá, jogam as cartas e aparentemente nada acontece. Não há aqui grandes cenas, nenhuma aventura, nem sequer a aventura da política, porque até a eleição de Tristão é garantida. Contudo, são inúmeras as indicações espalhadas ao longo do romance que indicam que, para além desta calma aparente, há dados essenciais que o autor escamoteia e que dizem respeito aos reais interesses e desejos das suas personagens, a começar, evidentemente, pelo preito talhado em Lisboa entre Fidélia e o seu amigo. Deste ponto de vista, é significativo que a única personagem que no romance não pratica a virtude social da discrição seja Dona Cesária, que se destaca pela absoluta impudência na revelação das causas secretas dos atos alheios e pela maledicência em comentá-los. A picante Dona Cesária, que pratica o gosto de denegrir todos, especialmente Fidélia, misturando deliciosamente palavras de fel e de mel, é de fato uma exceção neste grupo.
mas Aires não deixa de insinuar que ele também poderia pertencer à família dos maldizentes. Tirando Dona Cesária, que descaradamente desrespeita as normas da etiqueta, todas as outras personagens do romance participam num complicado jogo social feito de compostura e dissimulação, mantendo-se em permanente equilíbrio na corda bamba da boa educação, que impõe um intransponível limite de silêncio às palavras e à curiosidade. A discrição, porém, o que não se diz, não é apenas um preceito de conduta social, é o alicerce do ponto cego que rege o Memorial de Aires. Nestes termos, o romance omisso, e já me encaminho para a conclusão, o romance omisso acaba por se parecer muito com as estratégias do póquer, e precisamente com a técnica do blefe, que para a vastíssima bibliografia sobre o jogo, eu não jogo, mas eu li, sou o único que lê póquer, não joga póquer, que para a vastíssima bibliografia sobre o jogo, o blefe é uma estratégia flexível de sinalização invertida, que tira partido das incompletas informações que o nosso adversário possui e da sua curiosidade, consistindo em desorientando, induzindo-o a pensar erroneamente que estamos numa posição de força, ou pelo contrário, em dar a sensação de aparente debilidade, quando na verdade ocupamos uma posição dominante. Basicamente, é uma estratégia para provocar mal-entendidos, a partir das informações poucas e pouco fiáveis que o jogador emite com discrição. Qualquer jogo de esporte tem em si um elemento de blefe, e como não pensar no interesse de Machado pelo xadrez. Mas no poker, escreve David Spanier, bluff is an absolute. It is the game itself. Sendo assim, não surpreende que na entrada datada 5 de julho de 1888, Aires comente precisamente a introdução no elegante grupo de amigos desta novidade inventada nos Estados Unidos que o corretor Miranda trouxe da Europa e que parece destinada a dar cabo do whist e do voltarete. É bastante significativo que uma sociedade que pratica a discrição até o silêncio e o silêncio até a dissimulação aprecia um jogo de azar como o póquer, e não surpreende que todos, essa noite, se deixem seduzir por uma novidade que lhes deve parecer bastante familiar. Todos? Não. Dona Cesária, que como vimos não respeita o bom tom, e não é propriamente um exemplo de etiqueta, porque fala mal de todos sem discrição, ela não acha recreação nas cartas e confessa, rindo, que é muito melhor dizer mal da vida alheia. O mesmo Aires, um potencial maldizente, como se viu, prefere a língua ao póquer, tendo em conta que com a língua não se perde dinheiro. Concluindo, nestes termos, a entrada no memorial. Como se falasse da morte do barão de Santa Pia e da situação da filha, Dona Cesária perguntou se ela realmente não casava. Parece que duvida da viuvez de Fidélia. Eu não lhe disse que já pensara o mesmo, nem lhe disse nada. Não quis trazer a outra conversação e fiz bem. Dona Cesária aceitou daí a pouco a hipótese da viuvez perpétua, por não achar graça à viúva. Nem vida, nem maneiras, nada, coisa nenhuma. Parece-lhe uma defunta. Eu sorri como devia e fui ouvir a explicação que me davam de um blefe. No póquer, blefe é uma espécie de conto do vigário. O blefe, portanto, seria uma história complicada, uma invenção contada a incautos pelo vigaristas para apanhar dinheiro, considerando a definição que de conto do vigário, por exemplo, fornece o dicionário Pribeirão. Uma história contada de maneira ardilosa, complicando-a e tornando-a imprevisível para, desta maneira, ludibriar imprudentes hermeneutas. Assim sendo, um blefe funciona exatamente como um romance com ponto cego. Por isso, Javier Cercas poderá não ter incluído Machado de Assis entre os grandes romancistas com ponto cego, mas o autor de Memorial de Aires sabia que tanto um romance omisso como um blefe bem arquitetado precisam de um ponto cego. Ambos não oferecem nenhuma garantia.
O desfecho de ambos confirma que a realidade é, em si, irônica. Péssimas condições de partida não são incompatíveis com brilhantes resultados e lucros extraordinários. Uma realidade irônica e, além disso, suscetível das mais variadas interpretações. The opportunities for bluffing, de resto, are as infinite as the psychological nuances, como escreve o poeta inglês Al Alvarez. E, finalmente, tanto o bluff como o romance com ponto cego desafiam o parceiro, que pode ser o leitor como o adversário sentado à nossa frente na mesa de póquer, a arriscar uma interpretação para a qual não dispõem de todas as informações necessárias, podendo, assim, ganhar ou perder bastante dinheiro, dependendo da qualidade das cartas de que apenas vem o indecifrável verso. Obrigado.